E hoje temos connosco convidados aqui no Expresso das 10. Trata-se do professor Rui Correia, professor de História da Escola Básica de Santo Onofre, do agrupamento de escolas de Raul Proença, nas Caldas da Rainha, que recebeu uma segunda-feira, dia 7 de maio, se eu não estou em erro, o prémio do Global Teacher Prize Portugal, um galardão que elege o melhor docente do ano. Esta é a segunda vez que o prémio, conhecido internacionalmente, aliás, como Nobel da Educação, é entregue em Portugal. Este ano recebemos cerca de 200 candidaturas ao prémio, chegaram de todos os distritos e também dos arquipélagos, explicou Afonso Mendonça Reis, que fez parte do júri. Além da distinção, Rui Correia ganhou um cheque de 30 mil euros para iniciar um projeto educativo. Muito obrigado, professor Rui Correia. Primeiro, por vir até aos nossos estúdios da Rádio Mais Oeste. É para nós um privilégio falar consigo. Em segundo lugar, parabéns por ter conquistado este prémio. Eu vou começar por lhe perguntar o seguinte. Há uma frase sua que diz que o que faz consiste em captar a atenção dos alunos. Como é que desenvolve essa técnica? Como é que consegue captar a atenção dos alunos? Uma vez que não é fácil, alunos que com 16 anos, 17 anos, não é? Não deverá ser muito fácil captar a atenção, porque eles andam sempre distraídos. Muito bom dia. Muito obrigado por me receber. Eu tenho o privilégio, é meu, e o vosso cuidado e o vosso interesse são de facto muito apreciados e agradeço-os muito. Francisco, eu acho que isto tem muito a ver, isto vindo de si, que é um profissional de captar a atenção, compreenderá que é algo que não é muito diferente daquilo que se pretende fazer também numa estação de rádio. Nós procuramos, essencialmente, garantir que o que temos para oferecer às pessoas que nos dão o privilégio de nos ouvir é sermos interessantes. E eu acho que esse é o ponto essencial de tudo. Nós não podemos correr o risco de atrever-nos ao ponto de pretender que as pessoas estejam à nossa frente, ou, neste caso, em suas casas a ouvir-nos, e que não tenhamos verdadeiramente nada de empolgante para lhes dizer. Eu acho que esse tópico é o essencial. Ou seja, o que nós temos que fazer com os alunos é aquilo que fazemos com qualquer pessoa. Se o Francisco vai a uma conferência e verifica que há alguém que ali está e que lhe diz coisas interessantes, é muito provável que o Francisco até nem desligue muitas vezes e que esteja mesmo atento àquilo que as pessoas têm para lhe dizer. E eu acho que o mesmo deve suceder com uma aula. Uma aula é um grupo de pessoas que acorda muitas vezes às 7h30 da manhã para ouvir falar outra pessoa que lhes quer falar sobre vulcões, sobre, sei lá, a terceira dinastia, ou os astros, ou elementos químicos, ou o que quer que seja. E tudo isso pode ser a coisa mais aborrecida do planeta ou a coisa mais empolgante do planeta, porque eu tenho para mim que não há rigorosamente nada que não seja interessante. Tudo é digno de interesse. Atrás de qualquer coisa que os nossos olhos veem, existe uma ideia de alguém. Alguém teve que defender esta mesa que tem aqui no seu estúdio, este microfone. Tudo isto foi processo que foi construído por alguém e empolgadamente defendido por alguém. E eu considero que não há verdadeiramente nada que não seja digno de interesse. Nós temos é de ir à procura das coisas que, de alguma maneira, demonstrem o interesse que as coisas têm. E isso é função de qualquer comunicador, seja ele um operador de rádio, difusão ou um professor. Qualquer pessoa que faça das palavras a sua vida, os poetas, os padres, os políticos, nós, os educadores, todas as pessoas que fazem da palavra o seu ganha-pão, de alguma maneira, têm de ter a obrigação de perceber que quando alguém está disposto a ouvir-nos, isso é um privilégio que nós devemos saber merecê-lo. Acha que a nossa qualidade de ensino faz jus às palavras que está a dizer? Refiro-me mais ao ensino superior, por exemplo, onde os alunos, mais concretamente nos alunos noturnos, não é? Que se veem dentro de um anfiteatro com um professor que está de costas para ele a escrever no quadro e
um grande número de alunos estão cansados porque já trabalharam durante o dia e estão a dormir. Isso acontece muitas vezes. Eu reconheço que temos um caminho por percorrer, isso não há dúvida, mas asseguro-lhe, Francisco, que já não estamos no mesmo patamar em que estávamos aqui há uns anos atrás. Mesmo no ensino superior, e eu tenho a sorte de frequentemente ser chamado para fazer conferências em universidades, o que lhe digo é que eu vejo muitas coisas a acontecer em matéria de tentar ultrapassar esse padrão tradicional do homem que fala e as pessoas que ouvem. Eu acho que ninguém está interessado mais nisso. Eu acho que cada vez há mais a ideia de que as pessoas precisam de as pessoas precisam cada vez mais de saber fazer coisas e produzir coisas. Eu acho que se nós envolvermos as pessoas na própria construção do seu conhecimento, esse envolvimento acaba por trazer alguns benefícios. E garanto-lhe, são categóricos. O que quero dizer com isto é que é muito provável que as pessoas às vezes se sintam um bocadinho desanimadas porque não compreendem o ritmo da educação. Tudo em educação demora. Tudo em educação leva tempo até nós chegarmos a um desfecho qualquer que seja aquele que desejamos. Mas o que lhe garanto, e isso é apenas por ser profissional há 30 anos, da mesma coisa, o que lhe garanto é que quando nós somos consistentes e mantemos a capacidade de nos reinventarmos também, e ao longo desse tempo todo conseguirmos manter uma certa linha com uma orientação que seja bem definida, o que daí resulta é sempre muito construtor e muito positivo. Sim, estão-se a fazer coisas muito interessantes nessa matéria, mas reconheço que ainda há um caminho a percorrer, sim. Portanto, acha que estamos no bom caminho, mesmo não ultrapassando, eu falo do ensino, mesmo não ultrapassando aqueles não sei quantos anos, não sei quantos dias e não sei quantos meses. São Acha que outros estamos 500. no bom caminho? Não, eu vejo isto porque tenho alguma experiência na comparação com outros países, porque já tive a oportunidade de estar noutros países a fazer a verificação de como é que enfim, no fundo, uma espécie de sistemas comparados de ensino. E Portugal é sempre visto também, em muitos aspectos, Portugal é visto também como um país que está a experimentar coisas e que está, não direi propriamente na vanguarda das coisas, mas não está atrasado de maneira nenhuma em relação àquilo que se faz no estrangeiro. Portanto, nós não estamos, a visão que se tem hoje do ensino teima muitas vezes por ser aquela que é veiculada por pessoas que já não estão no ensino há muitos anos e que veem. Porque, como sabe, há duas coisas em que todos somos especialistas, que é em futebol e em educação. Todos temos opinião sobre o que deve ser a educação e o que é que se deve fazer no futebol. Eu no futebol menos, mas na educação sei alguma coisa. E o que lhe tenho a dizer é que muitas vezes as pessoas falam do que se passa dentro das escolas sem grande conhecimento de causa, porque eu vejo que há muito esta lógica do treinador de bancada em relação àquilo que é o ensino, e muitas vezes quando vamos averiguar exatamente o que é que as pessoas estão a reportar, se reportam-se ao seu passado como alunos. Ora, eu não sei que idade tem o Francisco, mas não é um idoso, mas não é também uma pessoa já completamente de 20 anos, e portanto, provavelmente a ideia que terá do ensino em primeira mão tem muito a ver com os seus bancos de escola. Será a minha vivência como a sua vivência como aluno e eventualmente também como educador. Ora, estas questões já são um bocadinho datadas. Há muita coisa a acontecer dentro das escolas que as pessoas desconhecem. Se eu lhe disser, por exemplo, que um dos concorrentes a este prémio está neste momento com miúdos a mergulhar como mergulhadores profissionais e que isso faz parte do trabalho habitual de uma escola pública, provavelmente o Francisco surpreender-se-á um bocadinho. Se eu lhe disser que outro dos concorrentes está neste momento a pôr livros, a sair das prateleiras, a abrir, a contar histórias às pessoas que se aproximam dele, provavelmente encarará isto como uma coisa de uma empresa qualquer. Não, é uma escola pública e um professor de robótica, o David, que está a trabalhar extraordinariamente. E eu estou-lhe a falar apenas destes nomeados, mas que não representam, não são apenas uma ilustração de si mesmos. São uma ilustração de muitas coisas que estão a acontecer nas escolas e que, na verdade, não são conhecidas. Professor Rui Correia, para quem não sabe, o que é o Global Teacher Prize Portugal? Uma indicação. O Global Teacher Prize Portugal é um certame global, portanto, mundial, que foi iniciado pela Fundação Varkey.
e que atribui $1 milhão àquilo que é considerado então o Prémio Nobel, por uma questão de simplicidade, o Prémio Nobel da Educação, e que é atribuído todos os anos. Portugal importou essa ideia, foi de resto convidado para participar neste processo, uma vez que o Afonso Mendonça Reis já fazia parte do júri do Global Teacher Prize, e então lançaram-lhe o repto de ele poder fazer uma versão nacional, tal como acontece em vários países. Foi isso que o Afonso fez, com uma empresa chamada Mentes Empreendedoras, que é uma equipa absolutamente extraordinária e que organiza isto de uma forma rigorosamente exemplar, minuciosamente cuidadosa, com todas as questões que têm a ver com sponsorização, encostos partidários, aproximações políticas, questões, todas essas foram muito minuciosamente escrutinadas e garante-se uma absoluta independência em relação àquilo que são as determinações de ministérios, de empresas ou de entidades públicas. Portanto, esta preocupação é, ainda por cima em Portugal, presidida por uma figura como o Dr. Labrunho Lúcio, por quem tenho uma admiração infinita, e ainda por cima garantindo-se também que o próprio prémio não é entregue ao vencedor e vai servir para, digamos assim, se depois financiar um projeto educativo. Ora, toda esta constelação de preocupações credibiliza muito este prémio e faz com que seja muito tranquilo e muito fácil para um professor também se candidatar. Eu reconheço que os professores em Portugal têm alguma relutância em serem eles mesmos a autocandidatar-se, e isso envolve também uma certa reserva que é típica dos professores. Eu hoje, reconhecendo que eu próprio tive esse preconceito, eu reconheço que hoje sou um entusiasta da causa e se tiver de ser embaixador do Global Teacher Prize, falo-ei, porque é de facto necessário que os professores se envolvam neste processo que, no fundo, acaba por trazer alguma justiça à visão que se tem da educação. Porque falou há bocadinho da questão dos 9 anos, 4 meses e 2 dias. Ora, isto tudo tem a ver com uma certa visão, importantíssima visão. Eu sou professor de História, sem a importância do sindicalismo, não tenciono, digamos assim, esquecer a importância que os sindicatos tiveram na vida de cada um de nós. Às vezes nós somos muito ingratos em relação a isso, mas não é apenas a faceta que urge conhecer quando se fala de educação. Há mas muito mais coisas a acontecer dentro das escolas e, com toda a honestidade, sem nenhuma condescendência, se o mundo cá fora funcionasse tão bem como funciona dentro de qualquer escola pública, o mundo seria muito melhor do que aquilo que é. E, portanto, essa é a realidade que nós encontramos neste meio. O vosso agrupamento de escolas, o Raul Proença, ainda agora há muito pouco tempo, fizeram numa escola o dia aberto exatamente para mostrar aos pais Sim. como é que os filhos passam os seus dias, não é? Uma vez que as crianças são largadas ali às 8 da manhã e os pais vão buscá-los às 6 da tarde. É justamente a escola em que eu trabalho, a Escola Básica Santo Onofre, e que o dia aberto é um dia muito bonito, porque de facto aí há a possibilidade de os professores de alguma maneira com os seus alunos poderem mostrar e demonstrar aquilo que têm estado a fazer durante o ano, e isso é muitas vezes surpreendente e revelador para muitas das pessoas que lá está, que têm uma opinião de café sobre as escolas e a que a certa altura entram ali e começam a ver que os miúdos vivem tranquilamente e que produzem coisas que muitas vezes os próprios pais nem sabiam que os seus educantes saberiam produzir. Global Teacher Prize, 200 candidaturas. Como é que se processa todo este mecanismo de seleção? Sim. Em primeiro lugar, é os professores que se autocandidatam. Portanto, há um formulário na internet no site do Global Teacher Prize Portugal. E o que sucede é que os professores candidatam-se preenchendo uma série digamos assim, um formulário com uma série de campos que serão, então, depois fazem perguntas muito objetivas e relativamente curto. Há limites de palavras para que as candidaturas não sejam também demasiado difíceis depois de lidar quando é a altura de fazer a sua avaliação. E antes disso, poderá haver as recomendações. Ora bem, comigo foi exatamente assim, confesso.
eu soube do Global Teacher Prize há um ano atrás, quando foi da primeira edição, porque estou mais ou menos atento ao que vai acontecendo. Houve alguns professores aqui das Caldas que também se candidataram no ano passado. Em alguns casos até me perguntaram o que é que eu achava disso e eu não pude ser mais incentivador. Acho que faz todo o sentido que um professor queira mostrar o seu trabalho. Não é uma questão de imodéstia, é uma questão de há prémios para rigorosamente tudo, porque é que não haveria de haver para professores. Portanto, é uma coisa absolutamente natural e portanto não vejo aqui nenhuma questão de imodéstia. No meu caso nem sequer foi isso, porque de facto telefonaram-me do Global Teacher Prize a dizer que geralmente os professores autocandidatam-se ou têm 4, 5 recomendações de alunos que preenchem também uma recomendação, 10, a mim telefonaram-me a dizer que tinha para cima de 80. E eram todos ex-alunos, não eram os meus alunos atuais. E eu fiquei, evidentemente, como imagina Francisco, a 10 centímetros do chão. Ainda por cima a pessoa que falou comigo disse: olha, eu estou farto de chorar com aquilo que escreveram aqui sobre si. É muito gratificante, não é? É uma coisa que nos deixa completamente embevecidos. E eu tinha 2 hipóteses. Ou armava-me em diva e punha, essas coisas, ou então respeitava um bocado a consideração que os alunos secretamente tiveram sobre mim. Quando chego à sala de professores e contam assim, a professores mais próximos o que me estava a acontecer, verifico que toda a gente na sala de professores sabia que se estava a urdir aqui digamos assim, um movimento para me levar ao colo para esta coisa. E eu era o último, fui claramente o último a saber. Eu nem sei como é que se conseguiu fazer isto no Facebook sem eu saber, porque eu de facto não sou assim um utilizador muito estrénuo da coisa, mas também não sou, quer dizer, vou lá, sei lá, 2 vezes, 3 vezes por semana e, portanto, nunca imaginei que fosse até possível esconderem-me uma coisa destas, mas quando verifiquei a dimensão da coisa, aí não tive hipótese, conversando com a minha família, não tenho hipótese, tenho mesmo de agora preencher estas coisas e avançar para a candidatura. E assim fiz a coisa de forma muito rápida. A parte que mais me custou foi aquilo que também é pedir lá, que são uma espécie de cartas de recomendação, em que eu tenho que pedir a amigos meus que me digam o que é que pensam sobre a minha carreira. Aí excluí completamente a direção da minha escola e os meus amigos mais próximos, porque seriam necessariamente mais parciais e mais amáveis. Aí fiz um bocadinho questão disso. Tive vários amigos meus a dizer: como é que tu não me pediste, eu tenho tanta coisa para dizer, quer dizer, e estas coisas que começa a ser um exercício quase de imodéstia, e então foi pedir a todas as pessoas que eu achei que faziam algum sentido, e foi muito engraçado, porque este processo, lá está, de alguma imodéstia, eu fui pedir a pais de alunos meus que foram meus alunos. E, portanto, tenho aqui várias gerações a fazer esse depoimento. Pedi a encarregados de educação, a representantes de encarregados de educação, por causa também do meu trabalho como diretor de turma. Pedi a pessoas que organizaram conferências, que me convidaram para dizerem mais ou menos o que é que acharam das conferências. Enfim, todas estas coisas, a certa altura, começavam a ser assim um bocadinho desconfortáveis, porque as pessoas foram muito amáveis e muito gentis e disseram coisas muito bonitas sobre o que eu tenho feito. E isso deixa-nos sempre muito, muito elevado, é verdade. Uma grande alegria, não é? É, sim, senhor. O júri é composto, além do experiente Afonso Mendonça Reis, por mais quem? Por uma representante encarregada de educação, a Sara Rodi, o psicólogo Eduardo Sá, depois o professor Labrino Lúcio está também presente e estou-me a esquecer daqui de um outro. Mas é um leque... são pessoas que são... digamos assim, tentam abranger, digamos, os diferentes interesses que estão em redor da educação. Estou-me a esquecer de uma pessoa. O prémio, portanto, além da distinção, portanto, e do valor curricular que é ser o vencedor deste prémio, que já é o segundo que vem para Portugal, não é? Ganhou também um cheque de 30 mil euros que serve para iniciar um projeto educativo. Quer abrir um pouco o leque sobre isto? Quer falar um pouco sobre o seu projeto educativo? Sim. Ou seja, que já deve ter uma ideia, não é? Sim, está evidente, muito esforçada, porque confesso que não tinha... uma pessoa não tem, à partida, a ideia de que vai ganhar, enfim, tem a vontade de ganhar, mas depois conhece todas aquelas outras pessoas que estão consigo e percebe que qualquer pessoa que ali está
pode perfeitamente ganhar o prémio. Era uma das coisas que nós dizíamos uns aos outros. Aqui haverá certamente um vencedor, mas não há ninguém que tenha perdido o que quer que seja, porque ser nomeado para um prémio destes e estar rodeado de pessoas com aquela carveira e com aquele calibre, e estou a medir as palavras com algum tento, percebe que claramente, seja quem for, o prémio estará sempre bem entregue. E portanto eu não preparei um projeto, tenho uma ideia sobre o assunto. Há um assunto que me seduz há muitos anos. Eu ando a estudar, por muito que isto pareça ridículo, ando a estudar muito as questões do mobiliário educativo, que há uma dificuldade óbvia quando nós precisamos que a aula tenha outra plasticidade e outra versatilidade. E muitas dessas dificuldades têm a ver com a presença de mesas na sala de aula. E digamos assim, o meu prazer pelas mesas tem diminuído muito há uns anos para cá. E existem já soluções muito interessantes que nos permitem, em segundos, ter a sala completamente desarrumada e preparada para se trabalhar em grupos de 4, em grupos de 2, em U, em círculo, enfim, criando a possibilidade de nós termos então aí uma enorme plasticidade e uma enorme versatilidade. Eu vou equipar 2 salas da minha escola e uma sala da Rua Proença com este mobiliário moderno, evidentemente, sempre de acordo com a direção, porque acredito que todo este dinheiro deve servir para um efeito que seja depois mobilizador também de algumas mudanças que têm mesmo que ocorrer em termos da forma como nós damos as aulas. O restante dinheiro, que será em princípio a maior parte, eu tenho um plano, e esse plano envolve um olhar para fora da comunidade escolar. Interessa-me saber de que forma eu posso colaborar com a minha comunidade aqui nas Caldas da Rainha, de forma a que nós possamos perseguir alguns projetos que já estão em curso e que eu venho acompanhando de uma forma distante, mas que gostaria muito de apoiar também e, portanto, no fundo, tentar devolver às Caldas da Rainha muito do que as Caldas da Rainha me têm dado a mim. Professor Rui Correia, esta distinção tão importante para si, quer dedicá-la a alguém ou fica com ela? Em primeiro lugar, eu não posso deixar de a dedicar aos meus alunos. Foram as primeiras palavras que disse quando recebi o prémio, e evidentemente de uma forma ainda mais comovida à minha família, que, digamos assim, que eu elejo em primeiro lugar como tudo o que é de mais importante para mim, para a minha felicidade, para o meu bem-estar. E de facto, sim, dedico a essas 2 grandes entidades que constroem muita da minha felicidade, sim, a minha família em primeiro lugar e os meus alunos, sim. Muito bem, para terminar vou falar uma coisa que provavelmente não será muito certa, mas eu não posso deixar de falar. Se tem continuado a sua carreira política, provavelmente não tinha ganho este prémio. Não estou nada de acordo. O meu prémio este prémio foi literalmente entregue nas minhas mãos por os mesmos alunos a quem eu ensinava quando estava como vereador, quando fui vereador durante estes 8 anos. São exatamente esses alunos. É muito curioso isso, por isso é que eu faço tanta questão de chamar a atenção para esta questão de serem meus ex-alunos e não os meus alunos. E depois há um outro aspecto que também acho muito curioso. Eu acho que o nosso envolvimento na política é uma dádiva de cidadania. As pessoas, novamente, por causa das conversas de café, confundem o trigo e o joio, misturam tudo. Eu tentei, como vereador, ser exatamente aquilo que sou como professor e como pessoa. Não tenho de todo uma má impressão pela minha passagem pela política. Há famílias que não o sabem e que, por causa de frases que eu escrevi e de teses que eu defendi,
têm hoje a vida muito mais facilitada, o poder local permite-nos isso, e garanto-lhe que não estou a dizer isto para que as pessoas se interessem por política, cada um fará o que quiser com a sua vida. Agora, o que lhe garanto que é incrivelmente encorajador uma pessoa dedicar-se à sua comunidade de forma livre e de forma independente, como eu o fiz, não sou militante de nenhum partido, mas que o faça de uma maneira com vontade clara de fazer com que as coisas fiquem melhores apenas porque nós passámos por um determinado sítio. Nós entramos e as coisas estavam de uma maneira, e quando saímos as coisas ficaram melhores por causa de alguma coisa que nós tínhamos feito. Isso é um sentimento muito, muito construtor, e recomendo vivamente o ativismo político, justamente numa época em que nós vivemos um abandono e um desânimo muito grande nas instituições. É exatamente nessas alturas que cada um de nós tem que puxar pela sua coluna vertebral e vir dizer que há outras maneiras de se ser político, e uma delas, que é a maior parte dos casos, é a mais desejada pela população, é que sejamos simplesmente naturais e honestos e façamos o melhor pelo nosso semelhante. Acha, portanto, positivo a sua passagem, a sua experiência como vereador na Câmara Municipal de Caldas da Rainha? Os meus eleitores dirão, no que me diz respeito em termos pessoais, foi uma experiência muito construtora, deixei amigos em todos os partidos, creio que granjeei também o respeito por parte dos meus adversários políticos, nunca aceitei que o seu nome fosse vilipendiado à minha volta. Uma coisa é sermos adversários, eu não tenho um único inimigo em termos políticos neste concelho, e eu acho que essa é a cultura que se vive nesta cidade, e de alguma maneira isso parece-me muito, muito positivo e muito promissor para quem queira enverdar também por uma aventura dessas, sim. Muito bem, professor Rui Correia. Para terminar, eu pedi-lhe que deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes da Rádio Mais Oeste, para os seus alunos que seguramente vão ouvir esta entrevista, e também para os seus colegas professores. Diria uma coisa muito simples. A vida é incrivelmente cruel, incrivelmente injusta. Se lutarmos muito pelos nossos desejos e pelas nossas ambições, se quisermos mesmo muito, muito, muito ser aquilo que queremos ser, isso pode não acontecer. A vida é muito sorrateira e muito injusta, como disse. E para além disso tudo, a vida é belíssima, vale a pena vivê-la em todos os segundos, é curtíssima, vamos todos morrer. É bom que nos lembremos disso. Quem tem 50 anos sabe perfeitamente o que é que eu estou a falar. É tudo muito zombeteiro, a vida é incrivelmente zombeteira, parece que está a gozar connosco o dia todo. E nós temos a obrigação de perceber as regras do jogo, tentar viver o melhor possível, jogar as regras do jogo. Isto é um jogo, temos que jogar as regras do jogo, e devemos de facto pensar que há apenas 3 coisas que são importantes na vida: a possibilidade de amar alguém, ter a sorte de que alguém nos ama a nós, uma sorte absolutamente incrível, e tentar não fazer mal a ninguém. Se nós vivermos a nossa vida tendo estas 3 ideias como o ponto essencial que realmente importa, eu acho que nós temos a possibilidade de viver uma vida mais tranquila, mais calma e mais construtora também. E, portanto, não desistir, levantarmos sempre, como dizia uma cantora aí numa música muito frívola, mas com uma letra bem profunda: try, try, try. Tentar, tentar, tentar. Nós temos a obrigação de todos os dias acordar e tentar mais uma vez. Step by step. Step by step. Professor Rui Correia, muito obrigado pelo prazer falar. Eu é que agradeço o vosso cuidado. Muito obrigado. E os agradecimentos em nome da Rádio Mais Oeste para que realmente este projeto ambicioso que o professor Rui Correia vai pôr em prática seja realmente um sucesso e uma revolução, digamos assim, para muito obrigado, o ensino nacional. Muito obrigado. Fico grato. Muito obrigado.